A pandemia, ela acabou ou não? Com os híbridos vivos, há uma possibilidade de um novo apocalipse zumbi na segunda temporada? A nova série coreana da Netflix critica o estilo de paternidade sul-coreana, assim como traz uma luz a uma grande crise que a Coreia do Sul enfrenta. Há diversas analogias em All of Us Are Dead e aqui nesse vídeo nós iremos comentar sobre elas. Vamos comentar e explicar o final também e entender direitinho como que funciona esse vírus. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo esse pra gente falar de All of Us Are Dead, a nova série coreana da Netflix. Eu quero contar pra vocês a minha interpretação das analogias da série e o que eu interpretei dos simbolismos dela. Mas se você está chegando no meu canal através desse vídeo, sinta-se livre para se inscrever, porque aqui a gente fala bastante de séries e filmes, né? Tem curiosidades, tem resumos, tem explicado, tenho certeza que você vai gostar do meu conteúdo. E se você quiser acompanhar ainda mais meu conteúdo, você pode me seguir no Instagram também, porque lá eu trago um conteúdo diferente do que eu trago pra cá. All of Us Are Dead utiliza desse tema chamativo de apocalipse zumbi para criticar, trazer luz a um outro assunto. Se engana quem acha que é uma série boba de ação de zumbi. Nós, claro, temos muita ação, nós, claro, temos muitos zumbis, mas isso foi colocado na série estrategicamente para exemplificar, né, e mostrar pra gente mesmo a grande crise que a Coreia do Sul enfrenta entre os jovens. Durante as 2 últimas décadas, a Coreia do Sul é o país que tem a maior taxa de suicídios entre os países desenvolvidos. Para vocês terem uma ideia, desde 2007, suicídio é a principal causa de morte de jovens no país. Só para espécie de comparação, uma pesquisa que a OMS fez há um tempo atrás mostra que a principal causa de morte de jovens aqui no Brasil é violência interpessoal, depois acidente de trânsito, depois afogamento e por aí vai. Na Coreia do Sul, para vocês terem ideia, jovens, né, morrem mais por suicídio do que por acidente de trânsito. E é esse o tema central da série. E isso vem desde a criação do vírus zumbi. O professor de biologia estava cansado de ver o seu filho sofrendo bullying na escola. Ele estava cansado de ver o seu filho infeliz em casa, mas o estopim para ele foi quando ele teve que ir ao hospital porque o filho dele tentou se matar. Nesse momento, ele perdeu a cabeça e tentou fazer o possível para tirar o filho desse lugar, né? Ele foi na escola, ele reclamou, ele denunciou a polícia e ele foi repreendido, inclusive, pelo diretor da escola por levar esse assunto para a polícia, porque eles iam resolver internamente, né? Os agressores iriam pedir desculpas, como se isso fosse suficiente, sabe? O filho dele quase morreu, os agressores vão simplesmente pedir desculpas na escola? Incapaz de mudar o sistema, ele optou por mudar o próprio filho. O vírus Jonah foi feito para fazer que o filho do Byung-Jun se impusesse contra os seus agressores. Ele testou o vírus em animais de laboratórios e depois ele testou no próprio filho para fazer o filho perder o medo, assim como ele fez, né, as espécies menores perderem o medo de seus predadores, só que não deu certo. O filho dele virou um zumbi. E quando ele percebeu o que tinha acontecido com o seu filho Jin-Soo, ele prendeu o filho dele em casa para procurar por uma cura essa que nunca veio. Essa temática, bullying, suicídio e a pressão que os jovens sofrem na Coreia do Sul continuou por toda a temporada. Aquela menina brigona lá do banheiro, que depois começou a aprender arco e flecha, comentou algumas vezes ao longo da temporada que o apocalipse zumbi não era nada comparado, né, ao 3º ano do ensino médio. Ela chegou a dizer algumas vezes que a pressão para passar no vestibular era tão alta que mesmo durante um apocalipse zumbi, ela só conseguia pensar nisso. Cara, pense aí, tá todo mundo morrendo em volta, você tá tentando lutar pela própria vida, mas mesmo assim você tá preocupado com o vestibular. A menina presidente de classe sempre foi uma pessoa mais fechada e mais excluída, porque ela mesmo que se excluía, né? Ela se sentia pressionada pela mãe para ser a primeira em tudo, a primeira da classe. Então ela se estudava, matava de se estudar, e amizades e qualquer outra coisa podia desviar ela desse foco. Então ela acabou se tornando aquela pessoa mais sozinha mesmo. A menina híbrida, a Eugene, ela tentou se matar antes do apocalipse zumbi, aí aconteceu o apocalipse zumbi e ela abandonou um lugar seguro para, né, enfrentou todos aqueles zumbis no caminho para tentar apagar o vídeo, né, que fizeram sobre ela. Ela tava, olha, pensa, vamos raciocinar aqui. Tinha um apocalipse zumbi acontecendo, ela arriscou a própria vida para impedir que um vídeo fosse divulgado porque ela estava com medo do comentário das pessoas. Mesmo em uma situação de vida ou morte, ela continuou preocupada com o bullying. Ela tinha mais medo do bullying do que da morte. E bem, ela acabou virando uma híbrida. O que aconteceu com ela, eu imagino que era o que o Byung-Chun queria que tivesse acontecido com o seu filho. Ela ganhou confiança, ela ficou feroz e ela passou a se impor pelas coisas que ela queria, inclusive colocando fogo na escola. O amigo dela também, inclusive, ele estava no terraço, ele sabia que tinha gente viva atrás daquela porta, só que ele optou por não fazer nada, ele optou por ir embora, deixar aquelas pessoas pra lá e nem avisar que tinha gente ali. A vida dele antes do apocalipse zumbi era tão ruim
quanto é agora, depois do apocalipse zumbi. E o motivo disso é por grande parte das pessoas daquela escola. Claro que eu não estou justificando, né? Não existe justificativa para o que ele fez. Eu fiquei com muita raiva, inclusive, quando ele não abriu a porta. Ele estava querendo matar aquele moleque quando ele abriu a porta. E quando ele não contou para os soldados que tinha gente ali, quando o helicóptero voou, ele olhou, viu a galera lá embaixo, ele não falou nada, queria porra. Falei, joga esse garoto do helicóptero, fico com muita raiva dele. Não tem justificativa, só que é uma explicação, sabe? Ele e a amiga dele fizeram coisas monstruosas, mas não foi completamente do nada. Tem um motivo para eles terem feito aquilo. Nesse contexto, a série mostra que o apoio da família é uma coisa importantíssima. Isso é exemplificado pelo pai da Won-ju. Ele é o pai ideal, ele é o pai espelho. No começo da série, ele chegou a falar para a filha dele que ele não estava muito preocupado com as notas dela, né? Tá bom você ser mediana, não precisa você ser a primeira da classe. Ele estava preocupado mais com a felicidade da filha. E aqui a gente pode até pensar, mas a única obrigação dela era estudar, ela tinha que tirar notas boas mesmo, mas em um país onde a principal causa de morte dos jovens é o suicídio por conta de pressão escolar, por conta de bullying, por conta, né, desse ambiente escolar, você prezar pela felicidade da sua filha antes de prezar por boas notas é um ato de amor. A Won-ju pode não ser a melhor da classe, ela pode não tirar as melhores notas, mas diante de uma crise, ela soube raciocinar, ela soube ser humana no final das contas, ela soube utilizar os pontos fortes de cada uma daquelas pessoas, ela conseguia raciocinar rápido e ela teve inteligência emocional. Tudo isso por conta do apoio da família, tudo isso por conta da criação que ela teve em casa do seu pai. E te falar que eu morreria muito rápido nessa situação, eu nunca ia ter esse pensamento rápido de criar barricada com mesa e cadeira e amarrar a corda aqui, de atrair o zumbi para um lado com música e escapar por outro. Eles foram muito inteligentes. O pai da Won-ju é o espelho de pai, né, que a sociedade sul-coreana deveria almejar. E como prova final do amor que ele tinha pela sua filha, ele atravessou a cidade, ele saiu da zona de quarentena, ele levou tiro, ele foi perseguido, ele passou por zumbis, tudo para salvar sua filha, e ele conseguiu. Se não fosse por ele abrindo a porta naquela cena, a Won-ju e todos os outros adolescentes morreriam. E eu achei legal que eles reconhecem isso. Só achei desnecessário a morte dele depois disso. O cara salvou todo mundo, depois eles entraram na quadra, ele ficou lá, né, com aquele lançador atraindo a atenção dos zumbis, só que depois ele correu e trancou a porta por dentro. Cara, dava tempo dele sair e trancar a porta por fora. Ele se sacrificou à toa, sabe? Ele ainda bateu um papo com a filha antes dos zumbis chegarem. Se ele tivesse saído na hora que ele chegou na porta, tava vivo até agora. Eu fiquei muito triste com a morte dele, mas óbvio, né, que a morte que mais me deixou triste foi a morte do Cheon-san. Ele se colocou em risco diversas vezes. Por muitas vezes ele foi o líder do grupo, sabe? Ele fez de tudo pela galera e no final ele morreu. Pelo menos, né? Ele deu um beijo na Won-ju e antes de morrer ele disse que ele era o cara mais feliz da escola. Ele morreu feliz, mas mesmo assim fiquei triste porque não queria que ele tivesse morrido. Depois de recuperar o notebook, a inteligência sul-coreana percebeu que não havia cura para esse vírus. Para preservar a raça humana, eles precisariam exterminar os zumbis. E aí o chefe de segurança deu a ordem para bombardear a cidade de Hillsan. 4 locais foram bombardeados e descobrimos que 60 mil pessoas morreram. Dessas 60 mil, 50 mil eram zumbis, pessoas que já tinham se transformado, e 10 mil eram assintomáticos, né, que eles diziam, que poderia ser ou pessoas que não tinham vírus ou híbridos. 110 mil habitantes de Hillsan estavam espalhados, né, em campos de quarentena, estavam refugiados fora da cidade, então o governo pensou que 60 mil mortes não era um preço tão alto a se pagar em comparação com salvar o país. No dia seguinte do bombardeio, militares foram enviados à cidade para terminar de fazer a limpa, né? Exterminar os zumbis restantes e salvar os sobreviventes. E aí nós vimos até no finalzinho que eles entravam em um prédio, matavam todo mundo, saía e colocava ali uma faixa para mostrar que aquele lugar estava limpo. Eles inclusive visitaram a casa do professor de biologia e encontraram o filho e a mulher dele. Só que eles não mataram os dois, porque como eles foram os primeiros pacientes, né? Eles foram os primeiros infectados com esse vírus zumbi, analisar e estudar o corpo deles pode trazer um entendimento maior sobre o funcionamento do vírus. 4 meses se passam e a lei marcial é derrubada, mas os sobreviventes de Hillsan ainda estão de quarentena. Como o governo não sabe o período de incubação do vírus, não sabe se eles são assintomáticos ou se eles não têm o vírus, é bom manter um olho nessas pessoas. Mas vimos ali no final do último episódio que os adolescentes que estavam na zona de quarentena saíram da zona de quarentena para visitar a presidente, né, que é uma híbrida. Ela disse que há outros como ela por aí e que eles agora vivem juntos, né? Eles formaram uma comunidade. Ou seja, o vírus zumbi ainda não foi extinto. Ele não foi nem extinto, ele nem foi totalmente controlado. Há os vírus zumbis que estão presos pelo governo, sendo estudados, como o filho e a esposa do professor de biologia e aquela menina híbrida, a Eugene também, e há
os vírus zumbis que o governo nem sabe que tem, que são dos híbridos, né, que estão vivendo ali nas ruínas de Ryuzan. E com isso eu penso o quão fraco é essa quarentena. Porque, cara, todos aqueles adolescentes saíram da zona de quarentena, saíram da zona teoricamente segura, e eles voltaram para as ruínas de Ryuzan. E se eles são atacados por um híbrido, eles voltariam, né, para a zona de quarentena com a doença, com o vírus, poderiam virar zumbi depois e aí começar a atacar todo mundo, e a pandemia, né, o apocalipse zumbi, ia começar tudo de novo. 4 meses se passaram, mas a segurança do país ainda está por um fio, né? Um movimento em falso, tudo pode retornar, todos os zumbis podem voltar. Nós sabemos que a presidente, a Nan-Ra, ela só se alimenta de cadáveres, né, e de outros zumbis. Mas e os outros híbridos? Todos os outros híbridos são bonzinhos como ela? E se eles tiverem um momento de crise, como ela teve com muita fome, eles poderiam atacar o ser humano e passar o vírus para frente. O mais sensato a se fazer era realmente fechar essa área de Ryuzan, colocar uma área, sei lá, Chernobyl, ninguém entra, ninguém sai, impedir qualquer pessoa de entrar, qualquer pessoa de sair, só assim para manter esse vírus isolado ali dentro daquele lugar. E mesmo assim, quando esses híbridos terminassem de comer todos os cadáveres que sobraram, eles teriam que sair para procurar comida do lado de fora. Então assim, é perigoso ainda. E esse final abre margem para uma possível segunda temporada. Séries coreanas, em geral, tem apenas uma temporada mesmo. É isso, acabou, toma, e tá de bom tamanho, lamba os beiços. Só que nada impede a Netflix de renovar se a série for um grande sucesso, como aconteceu com Round 6. Era para ser uma série de uma temporada só, e agora já temos a continuação, a confirmação que vai ter uma segunda temporada. E vimos que a história de All of Us Are Dead está longe de ter sido 100% concluída, porque há diversas outros ramos, né, que eles poderiam observar a história sob outros pontos de vista. Poderíamos ter, por exemplo, uma segunda temporada focada nos híbridos, como eles se organizam, como eles estão vivendo lá nas ruínas, ou então mostrando também como que o governo está fazendo, estudando os híbridos que eles têm, talvez tentando criar super soldados, porque eu tenho certeza que agora que o governo sabe que há uma forma do ser humano conviver com o vírus e ficar mais forte, eles não vão, né, descartar o vírus assim tão facilmente. Imagina os super soldados que o governo sul-coreano poderia criar, fazendo um soldado ter sua consciência e o poder que o vírus dá a ele, né? Esse poder de nunca morrer, de cair de alturas, de ter uma audição boa, de sentir cheiro. Isso seria características muito boas se vocês conseguissem controlar o vírus. Poderíamos ter uma segunda temporada com o governo explorando isso, por exemplo. A crítica central dessa primeira temporada foi sobre o estilo de vida dos jovens e o bullying, né? Se houver uma segunda temporada e se for realmente esse o tema, a crítica pode ser o sucesso a qualquer custo, os riscos que o governo está passando para tentar controlar um vírus zumbi. Há muito chão ainda para caminhar, caso eles queiram, mas até o momento nós não temos informações de uma segunda temporada. Nós devemos ter essas informações mais ou menos daqui a um mês, e assim que nós tivermos, podem ficar tranquilos que eu vou atualizar vocês. Mas vou ficando por aqui nesse vídeo, queria saber de vocês o que vocês acharam da série. Coloca aqui nos comentários, por favor, que eu vou ficar de olho no comentário de vocês. Queria pedir para você deixar o like, por favor, porque muita gente não deixa e o like me dá muita força. Então não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. Tchau e até o próximo vídeo.